primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos admoestam, vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Eu vou reler, irmãos, são apenas 2 versículos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Meus irmãos e irmãs, quero começar a exposição dessa passagem bíblica chamando a atenção dos irmãos para o fato de que a vida do crente não consiste apenas na nossa relação fundamental e importantíssima com o nosso Criador, o nosso Redentor, com Deus, com seu Filho, através do seu Espírito. Não consiste apenas da nossa atitude e relações para com aqueles que são de fora, mas consiste também, de uma maneira muito especial, nas relações mútuas, podemos chamar nas relações domésticas, entre irmãos em Cristo. Fomos lavados no sangue precioso do Cordeiro, e também nas relações dos membros da igreja com aqueles que Deus mesmo, na sua providência soberana, constituiu líderes sobre o seu povo, com o papel, com a função de servir a Deus, servindo a igreja, supervisionando espiritualmente a igreja, ensinando, admoestando, conduzindo aqueles por quem Cristo morreu à salvação eterna, sendo eles edificados, instruídos pela palavra de Deus. Esse é um aspecto importante da vida cristã, a vida doméstica, a vida interna, as nossas relações, a nossa conduta, a conduta entre aqueles que são membros da igreja, irmãos em Cristo, e a conduta entre líderes, especificamente no nosso texto, presbíteros, docentes, aqueles que ensinam, e regente, que presidem, que governam, aqueles sobre quem o Espírito Santo constituiu bispos, constituiu supervisores. Estamos nos aproximando do final da exposição dessa primeira carta aos Tessalonicenses, e até aqui, até o versículo 11 do capítulo 5, basicamente estivemos tratando de dois assuntos, ou 2 questões gerais, questões éticas e dúvidas da igreja de Tessalônica com relação aos eventos que acompanharão a segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Até aqui, portanto, temos tratado e Paulo tratou de questões éticas e de dúvidas escatológicas. Mas o apóstolo Paulo,
ao se aproximar do final da sua carta, não tinha apenas essas questões para tratar com a igreja. Ele sabia que precisava abordar também esses assuntos domésticos, relacionados especialmente à relação dos membros com a liderança, dos membros entre si e da nossa relação da igreja com Deus. E a seção, os versículos que nós lemos há pouco, que eu pretendo considerar com os irmãos, iniciam uma nova seção, essa seção final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde, através de preceitos curtos, breves, bem resumidos, Paulo aborda, os irmãos podem observar agora a Bíblia, acompanhar, nos versos 12 e 13 que lemos, essa questão da relação dos membros da igreja com os líderes, nos versos 14 e 15, a relação mútua entre os membros da igreja. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre todos e para com todos. E dos versos 16 até o verso 22, o apóstolo Paulo aborda especialmente a nossa relação com Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Esta é a seção que temos a considerar a partir de hoje, quando abordaremos o início dela, os versículos 12 e 13. Logo após, o apóstolo Paulo apresenta mais uma oração pelos membros da igreja de Tessalônica, dos versículos 23 e 24, e apresenta a sua saudação final aos irmãos e conclui a sua carta, como é seu costume, com a bênção apostólica: graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Os estudiosos do Novo Testamento discutem, debatem se essa série de exortações práticas relacionadas à vida da igreja, do verso 12 ao verso 21, foi motivada por algumas deficiências peculiares que chegaram ao conhecimento do apóstolo Paulo, da igreja de Tessalônica. Afinal de contas, a igreja andava muito bem, pela graça de Deus. Paulo podia recordar do seu trabalho missionário naquela igreja e das notícias que havia recebido dela, com alegria, lembrando a operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação do amor e a firmeza da esperança que eles vinham demonstrando em Cristo Jesus. Mas, apesar de caminharem bem, o apóstolo Paulo escreveu a sua carta também para reparar as deficiências da fé dos membros da igreja de Tessalônica. E, portanto, os estudiosos do Novo Testamento debatem se esses versículos, essas exortações foram motivadas por deficiências na vida dos membros daquela igreja, ou se são apenas exortações gerais próprias para qualquer igreja, sem relação direta, específica com problemas que porventura estivessem ocorrendo na igreja de Tessalônica. É possível que esses versos não tenham relação direta
com a situação da igreja de Tessalônica, especialmente quando nós observamos que em várias cartas de Paulo, na seção final, ele apresenta exortações semelhantes a essas que nós encontramos aqui, o que indicaria que essas exortações, mais do que abordar problemas típicos de uma determinada congregação, parecem dizer respeito à consciência que Paulo tinha e que essas exortações são necessárias em cada igreja, em cada congregação. É interessante observar, por exemplo, se os irmãos desejarem, poderão fazer isso mais tarde em casa, como no final da carta aos Romanos, na seção final, no capítulo 12, a partir do versículo 3 até o final desse capítulo, o apóstolo Paulo apresenta uma série de exortações, várias delas muito semelhantes no seu conteúdo àquelas que ele apresenta aqui no final da sua carta à igreja de Tessalônica. Portanto, é possível, meus irmãos, que esses versículos que nós estamos, essa seção final que nós estamos começando a considerar hoje, a partir dos versos 12 e 13, não tenham tanto a ver, ou não tenham sido motivadas por alguns problemas particulares, específicos, que estariam ocorrendo ali na igreja de Tessalônica, mas digam respeito a problemas típicos e próprios, na realidade, de toda a congregação, toda a igreja. Toda a igreja tem uma liderança que precisa exercer algumas funções próprias para edificação da igreja e glória de Deus, e os membros precisam de exortações acerca de como se conduzirem nessa relação com aqueles que Deus constitui sobre eles, diáconos, presbíteros, pastores, ou melhor colocando, diáconos e presbíteros docentes e regentes. Toda a igreja precisa de exortações com relação à admoestação de insubmissos, a consolar os desanimados, a amparar os fracos, a serem longânimos uns para com os outros, a se regozijarem pelas manifestações da bondade, da misericórdia, do amor e da graça de Deus, a orarem sem cessar, a darem graças por tudo e, enfim, essas admoestações aqui resumidas, que Paulo apresenta não apenas nessa carta, mas em várias outras, elas vêm preencher uma necessidade de cada congregação e de cada igreja. O que torna, na realidade, essa passagem ainda mais relevante para nós e mais oportuna para a igreja em qualquer momento, em qualquer época, já que provavelmente não trata, como eu disse, de problemas específicos de uma igreja, mas trata de problemas e de situações e das relações próprias em cada congregação, em cada igreja. De maneira específica, meus irmãos, os dois primeiros versículos que nós acabamos de ler, nos versos 12 e 13, nós encontramos uma descrição da liderança eclesiástica e uma exortação de Paulo acerca da atitude desses irmãos, dos membros da igreja para com aqueles que Deus constituiu bispos, constituiu presbíteros, constituiu líderes da igreja de Tessalônica. E esse é o tema que nós temos, tema geral desses dois versos, sobre o qual eu quero considerar essa porção da palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Temos aqui a atitude dos membros para com seus líderes na igreja. E quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a descrição que o apóstolo Paulo oferece aqui para
aquilo que nós entendemos e compreendemos ser uma referência aos presbíteros da igreja. Há várias razões para compreendermos que o grupo de pessoas aqui descrito, embora não utilizando o título de pastor ou de presbítero ou de bispo, que são termos empregados no Novo Testamento como sinônimos para um determinado ofício eclesiástico, o apóstolo Paulo está se referindo aqui exatamente a esse ofício, ao ofício dos anciãos, ao ofício dos presbíteros, ao ofício dos pastores, de um modo geral, aqueles que presidem, incluindo também aqueles que, dentre aqueles que presidem, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, os ministros da palavra, comumente chamados de pastores, de forma indevida, porque pastores são não apenas os ministros da palavra, mas todos os presbíteros a quem Deus ordena que pastoreie o rebanho de Deus. Chama atenção para isso, irmão. Primeiro, para o fato de que o grupo de pessoas aqui referido não é referido pelos seus títulos, mas é referido pelas funções que eles exercem na igreja. E chama atenção também para o fato de que a construção grega que nós encontramos aqui por trás da nossa tradução no versículo 12, claramente designa não 3 grupos de pessoas. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, como se fosse uma referência a 3 grupos de pessoas. Mas a construção grega deixa claro, utilizando um artigo só, governando 3 particípios, que a referência é a um grupo só de pessoas, que exerce várias funções. 3 dessas funções são mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo: trabalham entre vós, vos presidem do Senhor e vos admoestam. E é assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo descreve o ofício de presbíteros nessa passagem, não pelos títulos, eu repito, mas pelas funções que eles exercem. E como é que o apóstolo Paulo descreve, portanto, meus irmãos, esse grupo de pessoas, os líderes espirituais da igreja de Tessalonicense e em cada igreja? Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 23, ainda durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que por onde ele ia, ele promovia a eleição de presbíteros para que pudessem supervisionar espiritualmente a igreja, governar a igreja, trabalhar na igreja, admoestar a igreja. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa era a prática que Lucas descreve, o autor de Atos, de Paulo já no início da sua atividade missionária. Paulo compreendeu perfeitamente que, assim como no Antigo Testamento o povo de Deus necessitava de uma liderança espiritual, assim também no Novo Testamento era necessário que anciãos ou presbíteros, os homens mais maduros espiritualmente da igreja, fossem ordenados, aqueles que Deus mesmo comissionava, separados para exercerem a liderança da igreja, governando a igreja, supervisionando espiritualmente aqueles sobre quem Deus mesmo havia constituído como supervisores, e a igreja os identificava como tal. Como é que esse grupo de pessoas é aqui descrito pelo apóstolo Paulo? Primeiro, com a expressão, os que trabalham entre vós, como os irmãos podem observar, podem perceber. Presbíteros, docentes e regentes são, portanto, trabalhadores. Eles são labutadores. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma expressão que designa um trabalho árduo, um trabalho duro, uma labuta,
uma atividade que fadiga, que cansa, que não é fácil, que é difícil de ser realizada e de ser desempenhada. Não é apenas um título de honra, mas é aqueles que são chamados por Deus para o exercício da vocação de presbíteros, docentes e regentes, eles são chamados para trabalhar em benefício da igreja, no meio da igreja, para a conversão dos perdidos, e especialmente para a edificação daqueles que Deus coloca sob os nossos cuidados, como rebanho seu, que precisa ser ensinado, que precisa ser orientado, que precisa ser aconselhado, que precisa ser admoestado, confortado, animado, encorajado, conforme as circunstâncias de cada um. Portanto, é muito bom lembrar que nós fomos eleitos e chamados e comissionados e vocacionados para trabalhar, para nos afadigarmos nessa vocação para a qual Deus nos chamou. Uma das passagens mais relacionadas a essa que nós estamos estudando, encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17. É uma passagem conhecida nossa, aonde o apóstolo Paulo, se referindo ao mesmo grupo de pessoas a que ele está se referindo aqui em Tessalonicenses, observem que a segunda qualidade com que ele descreve esse grupo de pessoas é presidir, também é mencionada aqui em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Claramente temos aqui uma passagem paralela, onde o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra no original para que que aqui em 1 Tessalonicenses é traduzida como trabalho entre vós, a mesma palavra, a mesma expressão é traduzida aqui em 1 Timóteo como aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Chamando atenção para o fato de que essa obra, esse trabalho, esse ofício da presidência, já vai considerar esse outro aspecto, da liderança espiritual, ele é um trabalho que demanda de nós uma atividade difícil, um trabalho, uma labuta, um labor para desempenharmos bem o nosso ofício, que com relação aos presbíteros docentes, inclui a supervisão espiritual do rebanho e, especialmente, o ensino, o estudo, o ensino, a oração, com vistas à pregação do Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, e com relação aos presbíteros regentes, inclui especialmente a supervisão espiritual do rebanho, o aconselhamento, a admoestação, juntamente com o presbítero docente, a quem também compete igualmente o aconselhamento, a admoestação, a exortação, o encorajamento, a repreensão, que é tarefa nossa, é papel nosso. Mas o apóstolo Paulo, portanto, chama atenção para o fato de que os líderes espirituais da igreja, eles são trabalhadores, eles devem se afadigar, eles devem labutar, eles devem suar. E aqui o apóstolo Paulo utiliza essa expressão que designa também, muitas vezes, a atividade braçal, pesada, também é frequentemente utilizada por ele para designar o trabalho do ministério, a obra do ministério. Não é fácil, meus irmãos, nos colocarmos entre Deus e sermos colocados, na realidade, entre Deus e os homens, com o papel, com a função de ser canal, instrumento da graça de Deus para a edificação da igreja, orientando, ensinando, supervisionando, corrigindo, exortando, aconselhando, ensinando, pregando. Não é atividade fácil, não é tarefa fácil. Lembrem que alguns dos mais conhecidos líderes da igreja, como Moisés, cansaram nessa tarefa.
Vários se afadigaram nessa tarefa e, às vezes, chegaram ao ponto de desanimar, porque não é fácil exercer com fidelidade essa tarefa, esse trabalho para o qual Deus nos chama e Deus nos comissiona. É bom, portanto, lembrar que o ministério não é uma posição para honra e não consiste meramente em título, mas é uma atividade, um trabalho que nós devemos desempenhar com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, da melhor maneira que nós pudermos, e o ministro da palavra, como é meu caso, nos empenhando com toda a nossa energia e nosso esforço para manusear bem a palavra da verdade e anunciá-la com fidelidade, com propriedade e graça para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Já mencionei, apenas a título de ilustração, como Lutero considerava tão difícil o ministério da pregação do Evangelho, que ele disse que se soubesse o quão difícil era, ele nem 24 cavalos, ou não lembrei, um número grande de cavalos, conseguiria arrastá-lo novamente para o ministério. Era apenas uma linguagem enfática própria de Lutero, para ressaltar o fato de que, embora não pareça uma atividade pesada, na realidade o ministério é uma das atividades mais difíceis e mais pesadas e que mais exige de nós, dentre os vários ofícios, as várias funções, as várias vocações que o ser humano pode exercer aqui na face da terra. Mas, irmãos, Paulo descreve os líderes da igreja, os presbíteros, não apenas como trabalhadores, como labutadores, aqueles que trabalham entre vós, mas como supervisores, quando ele se refere a eles como aqueles que vos presidem no Senhor. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo aqui utiliza. E é uma expressão que inclui 3 significados aqui combinados. Ela inclui o significado de governar, liderar, inclui o significado de proteger também. Em algumas passagens, esse é o significado com que essa palavra é usada, e também inclui o significado de cuidar, tomar conta de. Portanto, Paulo está se referindo aqui àqueles a quem Deus chamou para trabalhar na presidência da igreja, para trabalhar no governo, na liderança, na proteção, no cuidado daqueles a quem Deus confiou para que nós cuidássemos e, com a graça de Deus, fôssemos instrumentos da graça dele para conduzi-los à salvação e à vida eterna. Em várias passagens bíblicas, o apóstolo Paulo faz referência aos líderes da igreja. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: obedecei, o apóstolo Paulo, se é que foi ele o autor, não é certo, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Os presbíteros da igreja são esses guias espirituais do rebanho, a quem a igreja deve ser submissa, porque velam pelas almas, cuidam das almas. E aqui é utilizada a expressão nesse sentido, no sentido de velar, no sentido de cuidar, no sentido de tomar conta da igreja. Talvez um dos usos da palavra aqui utilizada, traduzida como presidir, que lance mais luz para entendermos todo o escopo do seu significado,
se encontre na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, numa passagem bastante conhecida nossa. No capítulo 3, dentre aquelas qualificações bem conhecidas nossas, para o exercício do presbiterato, o apóstolo Paulo utiliza essa palavra no verso 4, no verso 5 e no verso 12. No verso 4, quando ele diz que dentre as qualidades exigidas para o exercício do presbiterato, está o fato de que essas pessoas governem bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina com todo respeito. E entre parênteses, no verso 5, ele acrescenta: pois se alguém não sabe governar, essa é a palavra, a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E no verso 12, com referência ao diácono, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a sua própria casa. Portanto, meus irmãos, a palavra que Paulo utiliza para descrever a atividade dos presbíteros, dos líderes espirituais do rebanho aqui em Tessalonicenses, os que presidem, a mesma palavra que Paulo utiliza para a função exercida pelos pais na sua casa, pelos maridos, pelos pais de família na sua casa. E nós sabemos que isso implica exatamente em todo esse conteúdo compreendido pelo termo traduzido em Tessalonicenses, por presidir, aqui por governar, isto é, liderar, governar, proteger. Os pais devem proteger a sua casa, devem proteger os seus filhos e cuidar, zelar pelos seus filhos, cuidar dos seus filhos, tomar conta da sua família e da sua casa. Os presbíteros são, portanto, pais na igreja. Compete a nós governar a igreja, liderar a igreja, cuidar dos irmãos e das irmãs que Deus colocou sob o nosso cuidado e protegê-los, especialmente das investidas do inimigo das nossas almas, das ciladas do diabo, das tentações deste mundo, dos perigos que a nossa natureza pecaminosa representa para o desenvolvimento da nossa vida e da nossa fé, contra os acenos deste mundo tenebroso. Nos compete como atalaias, portanto, supervisionar a vida dos irmãos, a igreja, e com a graça de Deus, auxiliar os irmãos, ajudar os irmãos, protegendo, cuidando, guardando, apontando o caminho, conduzindo de tal maneira que os irmãos possam avançar em segurança na vereda dos justos, que avança cada vez mais, brilha cada vez mais como a luz da aurora. Mas observem, irmãos, que quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra governar em 1 Timóteo, ou o termo presidir aqui em Tessalônica, ele se apressa a esclarecer que essa presidência é em Cristo, é no Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. A rigor, quem governa a igreja é Cristo. Nós somos meros supervisores, vocacionados pelo Senhor, dirigidos por Ele, sob a autoridade dEle e com o propósito de honrar e glorificar o seu nome. Isso é o significado de presidir do Senhor. Não nos compete, portanto, impor a nossa vontade à igreja, nós não somos ditadores. Como Cristo, nós fomos designados para servir e não para sermos servidos. E o nosso papel é exatamente conduzir, liderar a igreja conforme as instruções, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade revelada de Deus na sua palavra. Nós não somos legisladores, presbíteros não foram chamados para legislar, nós somos apenas executores, nós não estamos no poder legislativo, nós fomos colocados nos poderes executivo e judiciário para auxiliar os irmãos.
apenas para executar a vontade de Deus e julgar os irmãos, a vida dos irmãos e as nossas próprias vidas, conforme a vontade de Deus revelada na sua palavra. Nos compete, portanto, presidir em Cristo, sob a autoridade de Cristo, debaixo da nossa vocação, pois Cristo mesmo é quem nos chama, e com o propósito de realizar a sua vontade para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A rigor, portanto, somos meros supervisores sob a direção daquele que governa a igreja, que não somos nós a rigor, mas é Cristo, somos apenas os instrumentos na sua mão para a execução da sua vontade revelada na sua palavra. Por isso, dentre as qualidades, os requisitos que o apóstolo Paulo exige, apresenta para o exercício do presbiterato, está o apego à palavra de Deus, de modo que tenhamos poder para exortar pelo reto ensino, bem como para convencer aqueles que contradizem. Nós presidimos, portanto, no sentido de executar, colocar em prática a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Mas há ainda um terceiro termo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo utiliza para descrever o ofício daqueles ou as funções daqueles que lideram espiritualmente a igreja, os presbíteros, docentes e regentes. Eles não são apenas os que trabalham entre vós, não são apenas aqueles que presidem no Senhor, mas são aqueles que têm como função também admoestar a igreja. E quando o apóstolo Paulo utiliza aqui a palavra admoestar, não vou cansar os irmãos, fazendo menção às várias referências em que a palavra é utilizada, como em Colossenses 1, 28, 2 Tessalonicenses 3, 15, Atos 20, 31 e etc. Mas aqui a palavra é ampla e ela inclui tanto a instrução, como conselhos, como admoestações, como repreensões. Nos compete como supervisores do rebanho, como aqueles a quem Deus colocou na presidência da igreja, como aqueles que Deus colocou para proteger e cuidar do seu povo, admoestar a igreja, ensiná-la acerca de qual é a vontade de Deus, elucidar a vontade de Deus, esclarecer a vontade de Deus revelada na sua palavra, é o que procuramos fazer todo domingo, através do ensino, da pregação da palavra de Deus, procurando abri-la, esclarecer o seu significado, o propósito do Espírito Santo ao revelar essas passagens, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Inclui aconselhar os irmãos ou aplicar essa vontade de Deus à vida dos irmãos, conforme as necessidades dos irmãos, advertir os irmãos e irmãs acerca dos perigos que nos cercam, de como cada um tem conduzido a sua vida, os riscos que significam as escolhas e as atividades e a maneira como os irmãos e irmãs estão conduzindo as suas vidas. Encorajamento por meio da palavra de Deus para aqueles que desanimam na vida cristã, que esmorecem, que com a graça de Deus sejam animados e encorajados na certeza de que somos perseguidos como Cristo foi perseguido, passamos por dificuldade nessa vida, mas somos exortados a ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E assim como Ele venceu o mundo, Ele nos capacita também, graciosamente, a sermos vitoriosos contra a nossa natureza pecaminosa, contra os acenos do mundo e contra as ciladas do maligno, as ciladas de Satanás. Nos compete, portanto, meus irmãos, advertir a igreja, admoestar a igreja. Somos trabalhadores, somos supervisores, somos admoestadores do povo de Deus. E esse é dever nosso, competência nossa, e que devemos realizar da melhor maneira que nós pudermos, de maneira pública, através da pregação, do ensino, da exposição das Escrituras, e de maneira particular, conforme as necessidades dos irmãos também,
estando nós sempre prontos para admoestar, exortar, animar, instruir, aconselhar, advertir os irmãos conforme as necessidades de cada um. É verdade que a pregação do Evangelho faz isso por atacado, né? Quando a palavra de Deus é ensinada, ela está ali instruindo por atacado, no todo, a cada um. E os irmãos são testemunhas de como, através da pregação e do ensino, necessidades individuais e particulares de cada um de nós são alcançadas sem que o pregador, às vezes, tenha sequer noção de como a palavra de Deus está suprindo a necessidade, seja instruindo, seja repreendendo, seja encorajando, seja admoestando, porque Deus faz com que a sua palavra seja frutífera, não volte vazia, mas realize aquilo para o que Ele a designa a cada domingo para nós. Mas também a necessidade de admoestação individual, particular, conforme as necessidades de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, portanto, descreve de maneira resumida, resumindo, a função dos líderes espirituais da igreja, os presbíteros, como sendo aqueles que trabalham em nome do Senhor, na supervisão espiritual da igreja e na admoestação daqueles que Deus colocou sob o nosso cuidado. Mas, meus irmãos, os irmãos certamente já perceberam que o propósito do apóstolo Paulo nesses 2 versículos não é principalmente qualificar ou descrever a liderança da igreja, mas é exortar os membros da igreja a se conduzirem de uma determinada maneira para com esses líderes a quem Deus colocou como trabalhadores, supervisores e admoestadores da igreja. E assim como o apóstolo Paulo apresentou essas 3 características que descrevem a função, o ofício dos presbíteros, regentes e docentes, ele também apresenta 3 exortações aqui para os membros da igreja. Por favor, observem, uma dessas exortações encontra-se logo no início do verso 12, e as outras 2 no verso 13. Logo no início do verso 12, o apóstolo Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Esse é um dos deveres da igreja para com aqueles que trabalham, supervisionam e admoestam a igreja. Isto é, reconhecê-los. Na realidade, literalmente, o termo aqui traduzido como acatá-los com apreço significa conhecer. Mas conhecer no sentido bíblico, no sentido que vai além do mero conhecimento. É verdade que assim como o rebanho, o pastor conhece o seu rebanho, o rebanho conhece também o pastor. Mas, certamente, o apóstolo Paulo não está aqui apenas exortando a igreja a conhecer os seus líderes, mas está exortando a igreja a reconhecê-los no sentido de apreciá-los, de valorizá-los, de reconhecer a importância do trabalho que eles realizam. Eu sempre fico surpreendido com o carinho, o apreço, a honra com que os pacientes tratam seus médicos. Quando o tratamento dá certo, né? Quando funciona, quando nós estamos passando mal mesmo, ruim, recorremos àqueles que Deus vocacionou para esse ofício, e eles então cuidam de nós, tratam de nós. Meus irmãos, nós sempre manifestamos um carinho muito grande para com aqueles que cuidam de nós, do nosso corpo, com aqueles que tratam das nossas enfermidades. Hoje não é, nas cidades maiores isso não é tanto costume assim, mas nas cidades de interior e antigamente era muito costume os pacientes darem presentes para os médicos. O doutor Zoênio chegava em casa frequentemente com pato, peru, galinha, das consultas que ele fazia no interior, e os filhos sabem disso. Isso mostra o apreço, o reconhecimento,
a gratidão que eles tinham pelo trabalho que os médicos realizam, cuidando dos seus corpos, do seu corpo, da sua saúde. E nós somos gratos mesmo por aqueles que cuidam do nosso corpo. Mas o apóstolo Paulo está exortando a igreja aqui a reconhecer a relevância, o valor, a importância ainda maior. Os irmãos não precisam trazer nem um pato, nem peru, nem galinha de presente para os presbíteros, né? Também não faz mal, né? Não faz mal, mas a importância do trabalho que esses irmãos que foram chamados por Deus realizam, não para o bem do corpo dos irmãos, mas para o bem da alma, do destino eterno da vida de cada um de nós. Não apenas quando nós encorajamos, não apenas quando nós ensinamos, mas também quando nós admoestamos, advertimos e repreendemos, como os nossos pais fazem conosco. Nós temos em mente apenas o bem-estar dos irmãos, o crescimento dos irmãos, a segurança espiritual dos irmãos, a proteção dos irmãos, para que os irmãos possam chegar em segurança no destino, nosso destino eterno, nos novos céus e na nova terra. Portanto, Paulo exorta aqui a igreja a apreciar o trabalho desses irmãos, a reconhecer. Por isso, os tradutores da nossa versão colocaram aqui essa exortação que os irmãos acatem com apreço, nesse sentido de reconhecimento, de valorização, de compreensão da importância da obra ministerial, do ensino, da pregação, do aconselhamento, da exortação, da supervisão espiritual do rebanho, da admoestação daqueles que Deus colocou sob o nosso cuidado e com relação a quem nós devemos prestar contas, como lemos naquela passagem na carta aos Hebreus. Mas o apóstolo Paulo continua e exorta aqueles irmãos não apenas a reconhecer, a acatar com apreço e reconhecer a importância da obra do ministério confiado aos presbíteros, docentes e regentes, mas também a estimá-los com amor, isto é, a amá-los. Ele faz isso no versículo 13, quando ele diz: e que os tenhais com amor, isto é, que, traduzindo mais literalmente o original, nós temos a estimá-los com amor. Portanto, a igreja é exortada não apenas a apreciar e a reconhecer o valor do trabalho realizado por aqueles que Deus constituiu bispo, mas a igreja é exortada a estimar e a amar aqueles que trabalham, que supervisionam e que admoestam e que ensinam e que oram pelos irmãos. Os irmãos, a igreja é convidada a isso, a amar, a estimar aqueles que despendem suas energias, que muitas vezes abandonam as suas vocações, ou então nas suas vocações seculares, separam tempo para servir a Deus, servindo a igreja, como os irmãos fazem, os presbíteros regentes fazem, com vistas ao bem espiritual dos irmãos, ao destino eterno da alma dos irmãos. Compete, portanto, e Paulo chama a atenção daqueles irmãos de Tessalônica a amarem aqueles que Deus constituiu bispo sobre eles. E mais ainda, o apóstolo Paulo, utilizando uma palavra cheia de prefixos, todos eles chamando a atenção, enfatizando uma coisa assim elevada, o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos, ou exorta aqueles irmãos a ter essas pessoas em máxima consideração, isto é, a respeitá-los, a honrá-los, a reverenciá-los, não meramente por causa dos títulos. Eu não concordo com alguns intérpretes que dizem que não, o título não quer dizer nada.
porque Paulo está chamando a atenção aqui apenas para a atividade, mas não é verdade. O título quer dizer alguma coisa, sim. O apóstolo Paulo era um apóstolo, e às vezes ele chamava a atenção para o fato de que ele era um apóstolo, porque ele não havia sido colocado nessa função por ele mesmo, mas Deus o havia comissionado como um apóstolo. Nós também não exercemos a função ou o ofício de presbítero, docente ou regente, porque nós queremos ou escolhemos, mas porque Deus nos comissionou para isso. Os pais merecem respeito e honra, as autoridades merecem respeito e honra, os apóstolos merecem respeito e honra, e os ministros merecem respeito e honra. Mas não apenas pelo título, pelo ofício, em função do ofício, mas no texto pela função que eles exercem. Porque eles labutam, eles laboram, porque eles se afadigam nessa função, porque eles presidem, eles cuidam, eles protegem, eles governam, porque eles ensinam, eles admoestam, eles exortam, eles corrigem, eles repreendem. Por essas razões, os membros da igreja devem reconhecê-los, devem acatá-los com apreço, devem apreciar a relevância e a importância do ofício que eles exercem, devem amá-los, devem estimá-los e devem manifestar esse reconhecimento e esse amor e essa estima através do respeito, da honra. E isso se manifesta especialmente por meio da obediência à vontade de Deus, comunicada, ensinada, pregada, exortada, admoestada, através daqueles que Deus comissionou para essa função. Nós sabemos que a melhor maneira dos nossos filhos nos honrarem como pais, não é simplesmente dizer que nos amam, da boca para fora, nem dizer que reconhecem nosso valor ou importância como pais, mas é quando eles nos obedecem, quando eles colocam em prática aquilo que nós ensinamos, que sabemos ser o bom para a vida deles, porque Deus nos ensina aquilo que é bom para a vida deles. Essa é a analogia, meus irmãos, que nos permite compreender melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Por causa da função, por causa da atividade, por causa da importância, da relevância do trabalho, da obra, do ofício que aqueles que são comissionados para o presbiterato exercem, a igreja deve acatá-los com apreço, deve reconhecê-los, deve amá-los e deve honrá-los, respeitá-los, especialmente colocando em prática e não se revoltando ou rebelando, mas obedecendo às suas orientações e instruções, desde que, é claro, elas reflitam e estejam em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas, meus irmãos, observem que no finalzinho desses 2 versículos, o apóstolo Paulo ainda apresenta aquilo que nós podemos chamar de atitude geral mútua na igreja. É incerto se a referência do apóstolo Paulo aqui, no final do verso 13, quando ele diz vivei em paz uns com os outros, é uma referência a essa relação que ele vinha mencionando entre a liderança e a igreja, essa paz desejável que deve existir entre aqueles que Deus chama para liderar a igreja e aqueles que são liderados? Ou Paulo tem aqui em mente a relação geral, mútua, na igreja como um todo? Parece que a referência é mais a essa relação geral mútua. Depois ele vai continuar esse assunto, tanto que quando ele menciona isso, no verso 14 ele diz ainda, ele acrescenta, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A quem o apóstolo Paulo vinha escrevendo? Ele vinha escrevendo a igreja como um todo, que honrassem, amassem e reconhecessem o trabalho da liderança. E é a eles que ele continua a se referir, a igreja como um todo, no sentido de cuidar um dos outros, exortar os insubmissos, amparar os fracos, serem longânimos uns para com os outros,
Isso consideraremos, se Deus permitir, no domingo que vem, mas aqui no verso 13, no final do verso 13, antes de entrar nessas exortações no verso 14, Paulo faz logo essa exortação no sentido de que a igreja viva em paz. Há várias referências bíblicas nesse sentido. É vontade de Deus que nós vivamos em paz, membros com membros, membros com líderes, líderes com membros. É altamente desejável, com a graça de Deus, que nós vivamos na paz de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, nós somos exortados a seguir a paz com todos e a santificação, sem o que ninguém verá o Senhor. Somos admoestados na Bíblia, no que depender de nós, termos paz com todos os homens, especialmente os irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, que foram lavados no mesmo sangue precioso do Cordeiro. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz: vivei em paz e o Deus da paz será convosco. Deus aí é descrito como Deus da paz, e assim somos exortados com base nesse caráter, nesse aspecto do caráter de Deus, a vivermos em paz mutuamente. Os irmãos sabem como o convívio mútuo e a intimidade tende a ressaltar as nossas deficiências, as nossas falhas, os nossos pecados, e como isso pode originar dificuldades, problemas, contendas, de modo que a igreja pode perder a paz. Isso acontece na família, entre irmãos, os pais sabem muito bem disso, né? Essa intimidade com que vivem, às vezes leva um com o outro a encrencar, a brigar e a perder a paz, e isso acontece também no nível da igreja, no ambiente da igreja, muitas vezes, quando irmãos se pisam, quando se ofendem, quando se magoam, quando se ressentem do que o outro disse, e como muitas vezes isso ocorre também nessa relação da igreja com líderes e líderes com a igreja. Então é fácil para os irmãos serem chamados a atenção, serem admoestados, serem advertidos, serem exortados. Quando é apenas para serem aconselhados e serem animados e serem encorajados, é mais fácil, mas sempre é difícil sermos exortados. A disciplina, no momento, não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois ela traz fruto benéfico para a nossa vida e para a nossa alma. E o apóstolo Paulo está aqui exatamente exortando a igreja mutuamente, em termos gerais, a viver em paz. E uma igreja que vive em paz, uns com os outros, meus irmãos, é bem mais fácil para a liderança, talvez seja essa relação na mente do apóstolo Paulo com o que ele vinha dizendo. É muito mais fácil para pastores, presbíteros, exercer os seus ofícios, supervisionar, trabalhar e admoestar uma igreja que vive em paz entre si e conosco, do que uma igreja que vive em contenda. É muito mais fácil para nós ajudarmos, auxiliarmos, ensinarmos, animarmos, encorajarmos, admoestarmos irmãos e irmãs que reconhecem o valor do nosso ofício, que nos amam e que nos honram e nos respeitam, do que fazer isso com aqueles que não estão em paz, nem uns com os outros, e muitas vezes não em paz conosco também. Já li com os irmãos a passagem em Hebreus, no capítulo 13, onde o autor exorta a igreja a obedecer os seus guias e serem submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Há um aspecto em que a função dos oficiais na igreja pode ter menos proveito para a vida daqueles com relação aos quais nós temos que fazer isso gemendo, com dificuldade, porque não ouvem, porque não atentam, porque se revoltam, porque se rebelam, porque não praticam
porque geram confusão, geram problema, geram contenda, ou pelo que falam, ou pelo que fazem, ou deixam de fazer, e são motivo de contenda e divisão e problema na igreja. Portanto, meus irmãos, nessa passagem temos essa preciosa descrição dos líderes, essa exortação acerca da atitude dos membros para com os líderes, mas também essa exortação com relação à atitude geral, mútua, no sentido de vivermos, com a graça de Deus, em paz, uns para com os outros, no exercício das vocações para as quais Deus nos chamou. Eu quero apenas concluir, já até passei do meu horário, fazendo a aplicação óbvia desse texto para a liderança, para nós e para os irmãos, para os membros de um modo geral. Para nós, os líderes, é bom lembrar que a nossa autoridade e valor não está tanto no título que Deus nos deu, ou que o nosso ofício confere, mas no trabalho que realizamos. Só temos o direito de esperar estima e consideração e amor dos irmãos na medida em que somos fiéis e diligentes no desempenho das funções próprias dos nossos ofícios. Essa passagem não serve de subsídio para, por exemplo, como queriam usar o clero católico, quando ocioso e negligente não realizava os seus ofícios e demandava respeito e honra dos membros quando não exerciam as suas funções. Nos compete supervisionar o rebanho que Deus nos confiou, e isso com diligência, ensinando, e exortando, e admoestando, e aplicando a palavra de Deus à vida dos irmãos. E Deus nos dê a graça de sermos fiéis, supervisores do rebanho, diligentes, admoestadores da igreja, para o bem dos irmãos e para a glória de Deus, porque nós haveremos de prestar conta. Por outro lado, meus irmãos, essa passagem ensina que os membros devem reconhecer e valorizar a importância do trabalho dos presbíteros, regentes e docentes para a vida, para a alma, para o destino eterno dos irmãos, que devem amar, estimar aqueles que desempenham com fidelidade e diligência esse ofício para o qual Deus nos designou, e devem demonstrar esse reconhecimento, esse amor, respeitando-os, honrando-os, e especialmente como filhos honram seus pais, obedecendo aquilo que reflete o ensino, a vontade de Deus revelada na sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê a graça a nós, líderes, de sermos diligentes e fiéis no desempenho do nosso ofício, e dê aos irmãos e irmãs o reconhecimento, o amor e a honra por aqueles que Deus chamou e comissionou para o exercício desse ofício, para o qual nós confessamos, não somos por nós mesmos suficientes, mas a nossa suficiência vem do Senhor. E com a graça de Deus, a exortação final do apóstolo Paulo seja cumprida aqui no nosso meio, em todas as nossas relações. Vivamos em paz, uns para com os outros, para a glória de Deus, para o testemunho daqueles que não foram ainda alcançados pela obra salvadora e redentora de Cristo na cruz do Calvário.